Bem-vindos a mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, esta semana com Carlos Caneja Amorim, Vítor Oliveira e Mariana Silva. Estamos no tempo prévio à campanha eleitoral para as próximas eleições de 10 de março e o Guimarães em Debate e o Jornal de Guimarães estão a ouvir candidatos às eleições desse próximo dia 10 pelo Círculo Eleitoral de Braga, através dos 4 partidos que elegeram deputados nas últimas eleições legislativas. Depois, na semana passada, termos estado com o candidato da Iniciativa Liberal, esta semana é tempo de ouvirmos, de conversarmos com o candidato do Chega, 7º lugar na lista, Nuno Vaz Monteiro, a quem desde já saúdo. Nuno Vaz Monteiro tem 41 anos, é casado, tem 2 filhas, como ele próprio diz, nascido e criado em Guimarães. Frequentou o primeiro ciclo do ensino básico na Escola da Pegada, o segundo e o terceiro ciclo já foram na EB23 de Santo Turcato e o secundário na Escola Secundária Martins Sarmento. Frequentou ainda a Universidade do Minho, na área das Ciências Políticas, algo que está por acabar. Profissionalmente desempenha a atividade na área comercial no ramo automóvel. É o 7º nome da lista do Chega no Círculo Eleitoral de Braga. Ele mesmo, e é assim que se classifica, considera-se um aprendiz de político. Começou a intervir ativamente na política em 2019, e sirvo mais uma vez das suas palavras, quando diz que fê-lo quando viu a primeira aparição de André Ventura no Parlamento. Senti que era a pedrada no charco que Portugal precisava, e estou a utilizar os precisos termos da sua apresentação. Participou nas reuniões iniciais para a implementação do partido no Distrito, tendo sido convidado a fazer parte da primeira Comissão Política Distrital como vice-presidente. É presidente da Conselhia de Guimarães e primeiro vogal da 2ª Comissão Política Distrital, encabeçada pelo deputado Filipe Melo. Nas últimas eleições autárquicas, foi candidato à Junta de Freguesia de Azorém. Nuno Vaz Monteiro, bem-vindo ao Guimarães em Debate. E se me permite, partia já de uma afirmação que o Nuno Vaz Monteiro faz ao fazer a sua breve apresentação curricular, que diz que decidiu entrar na política ativa quando viu André Ventura no Parlamento. Ora, essa visão foi assim tão impactante que o levasse a deixar uma vida de pacato cidadão para intervir mais ativamente na política? Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Boa noite ao Carlos, ao Vítor, à Mariana, tempo do liceu. Já passaram uns anos. Boa noite a quem nos vê em casa. Sim, de facto foi muito impactante aquilo que vi no primeiro discurso de André Ventura, porque, não estando eu ativo politicamente, sempre fui um contestatário, sempre estive atento ao que se passava no país e aquilo que vi no primeiro discurso de André Ventura foi tão só, com outras palavras e com uma oratória completamente diferente daquela que eu tenho, aquilo que eu vinha dizendo há muitos anos. Portanto, sim, achei que era necessário dar um bocadinho de apoio ao movimento que se poderia criar ali e a partir daí tentei, junto da pouca informação que havia sobre o partido, fazer parte deste movimento, ajudar, não deixar que morresse esta onda que se poderia ali criar, basicamente. Não vais manter, mas esse impacto que fez em si a primeira vez que viu o André Ventura no Parlamento não leva também a dar razão àqueles que dizem que o Chega é um partido de um homem só? O Chega é André Ventura e depois de André Ventura, que Chega é que poderá haver? Sem dúvida alguma que é a pessoa mais importante do partido, foi quem o criou. Estamos quase para... Eu se calhar dizia que tantos anos depois o PSD ainda fala de Sá Carneiro e Sá Carneiro é citado. Portanto, foi o nome maior, se calhar, do PSD. O partido vai fazer 5 anos agora em abril, portanto ainda é muito recente. Obviamente que o André é a pessoa mais importante, mas quem está atento à política, quem segue um bocadinho a política, vê que vão aparecendo nomes importantes, como o Filipe Melo, como a Rita Matias, como o Bruno Nunes, como Pedro Frazão, como Pedro Pinto, nomes de deputados que vão fazendo o excelente trabalho parlamentar e que, eventualmente, seriam bons sucessores do Presidente André Ventura, que há de estar cá por muitos anos. Portanto, não acredito que seja um partido de um homem só, fazem do partido, se calhar, de um homem só.
Boa noite ao Nuno, obrigado por ter cá vindo e por aceitar debater connosco. É um gesto que não posso deixar de aplaudir, porque quando alguém se apresenta a umas eleições e aceita debater, como é aqui com o nosso caso, num programa que nós temos aqui no Jornal de Guimarães, eu de facto tenho sempre que fazer esse reconhecimento. Obrigado por ter vindo, Nuno. Relativamente, queria colocar aqui um tríptico. Há um tríptico que é o de Nuno Gonçalves, você também é Nuno, mas aqui que é um tríptico de 3 perguntas muito breves, com um grau de dificuldade que vai aumentando. Primeira perguntinha muito breve, e tenho a certeza que a resposta será partilhada pela minha própria ponto de vista, que é: tivemos a notícia recente que foi feita uma cruz suástica numa loja de um comerciante muçulmano no centro de Guimarães. Tenho a certeza que num tal como ele reprova claramente o que sucedeu. E era isso. Estou quase a substituir-me à sua resposta, mas queria que desse a sua visão. Segunda pergunta, esta um bocadinho mais sensível, mas porque quando se fala de nós é sempre mais sensível. Se não acha que o 7º lugar na lista, sendo o Nuno da Conselhia de Guimarães, inclusivamente já tendo sido vice-presidente, de uma forma muito simples, não é um bocado injusta para o trabalho que eu até entendo que tem sido feito pelo Chega de Guimarães? E uma última pergunta que tem a ver com uma temática que a mim me diz muito, que é o centralismo e a questão do Terreiro de Paço ter um poder excessivo que, a nível de justiça e coesão territorial, afeta a forma como Portugal devia ser mais plural. Noto que o Chega está um pouco ausente desse debate. Tem essa visão de facto que o centralismo também deve ser combatido ou não? Ok. Por partes, em relação à situação da loja do migrante, obviamente que estamos no século XXI, já não se usa esse tipo de ataques a quem vem para cá para contribuir. Tem uma loja, um cidadão que está aparentemente integrado, creio que do que li, que está já há 4 ou 5 anos em Portugal. Obviamente não concordamos. Veio só prejudicar, até a nível de partido, prejudicar aquilo que é a imagem que nós tentamos passar, que nada tem que ver com isso. É que às vezes tenta-se conotar sempre estes textos com uma visão que o Chega tem. Sim. E às vezes acho que era importante vocês também dizer claramente que este tipo de atitudes vocês não Sim, reprovam. obviamente reprovamos, claro que sim. É como digo, a primeira impressão que tive quando vi a notícia foi: já vem sobre nós. Obviamente nada temos que ver com isso. Há muito que digo que o nazismo ficou no pós-Segunda Guerra. Há grupos que se mantêm, mas há grupos canibais, há grupos que mais alguma coisa. Nada tem que ver com o Chega, e claramente não concordamos com o que lá foi feito. Em relação à segunda questão que me colocou, o 7º lugar na lista. Se não é injusto. Sim. Sei que é sensível a falar de si. Essa resposta, eu nas últimas eleições estive em 5º lugar, estou em 7º, podemos dizer que foi um revés. A Conselhia de Guimarães tem trabalho feito relativamente, nós temos que ser, quer dizer, você foi vice-presidente da Distrital e agora, quer dizer, eu estou numa lógica de achar que estão a atacar Guimarães, é sempre nessa lógica que eu entendo. Sim, sem dúvida. Também fui vice-presidente e na segunda comissão política sou primeiro vogal. Eu estou na política, se calhar, de uma forma diferente. Eu não me importo muito com isto. Preocupa-me. Não sei que está a fugir à pergunta? Não estou a fugir à pergunta. É verdade. Permita-me uma provocação, mas sim, claro que sim, Carlos. Há 2 semanas, quando fizemos o evento político da tenda, estava a falar com o Eliseu de Mais Guimarães e estava-lhe a dizer isso mesmo. Eu não tenho... Se conseguisse que o 7º lugar fosse o lugar elegível, se conseguíssemos lá chegar, eventualmente até se fizéssemos governo e os nomes acima subissem e eu fosse eleito, era uma honra representar o país, ser um dos 230, como já foi a Mariana, mas não tenho qualquer pretensão disso. A minha vida é em Guimarães, tenho o meu backup familiar em Guimarães, os meus pais, as minhas filhas precisam de toda esta estabilidade e eu realmente estou por Guimarães. Vou aproveitar agora para dar a minha bicada, obviamente. Li sobre o candidato do PS e o candidato do PSD que serem eleitos para o Parlamento
vem reforçar a candidatura deles à Câmara Municipal de Guimarães. Eu acho que isso é uma volta muito grande, tão grande, que parece um tacho. Mas pronto, essa é a minha forma de ver as coisas. Portanto, respondendo, sim, se calhar Guimarães deveria estar uns lugares acima, uns furos acima, uns lugares acima, assim é que está correto, mas não é, no meu caso, sendo o primeiro, não é esse o nosso, a coisa, a parte mais importante. Não fez muito por aqui, não era essa a sua ambição, Não me chatei por isso. O nosso trabalho é feito, nós pensamos acima de tudo em Guimarães, fazer o nosso trabalho cá e mudar um bocadinho do que é a cidade. Essa é a nossa... E que também consta o André Almeida, que tem feito também um bom trabalho. Sim, excelente trabalho. Sim, sem dúvida alguma. E nós todos que estamos a aprender, o André também não tinha qualquer ligação política, não tinha qualquer trabalho político feito. Acho que está a fazer um excelente trabalho na Assembleia. Espero que continue. E para o ano, quando formos a eleições, acho que é... Não vais manter. E sobre outra questão que o Carlos Caneja Amorim lhe punha relativamente ao centralismo. Sim, em relação ao centralismo, o nosso partido é contra a divisão do país por regiões. Nós achamos que é forma de criar mais peso em termos de atribuição de lugares e gastos desnecessários, imaginamos que, digamos dessa forma. Mas sim, é preciso descentralizar um bocadinho, ter um bocadinho... Aliás, o Partido Socialista tentou fazê-lo. Tinha no interior do país uma Secretaria de Estado ou uma coisa assim do género. Mas nunca foi feito. Mas sim, obviamente temos que tirar um bocadinho do peso que Lisboa tem na sociedade. Não aquela guerra Porto-Lisboa, mas sim. Isso é quase o centralão e o centralinho. Não é? Com certeza. Sim, e às vezes isso já vai para o futebol e essas coisas mais. Mas sim, fazer um bocadinho de... Se calhar dividir por distrito, eventualmente, os ministérios, onde, obviamente, não íamos pôr um ministério relacionado com o mar no interior, mas se calhar onde fizesse sentido, e aqui em Guimarães, por exemplo, o Ministério da Cultura, uma coisa assim parecida. Nuno, bem-vindo. Antes de mais, saudar também o Jornal de Guimarães por esta iniciativa de ouvirmos os primeiros candidatos de Guimarães nos diferentes partidos com representação parlamentar às próximas eleições legislativas. O Nuno é hoje o nosso convidado e vou colocar-me no lugar de um habitante de Guimarães e não propriamente de um comentador do Guimarães em debate. Isto porquê? Porque acho que é fundamental nós sermos os veículos das questões que, se calhar, muitos guimarãeses gostariam de colocar aos primeiros candidatos que estão nas listas dos seus partidos. Então, a minha primeira pergunta é simples. Qual é a visão que o Nuno Vaz Monteiro tem sobre o modo como Guimarães acolhe os seus imigrantes? Isso é uma boa pergunta. Acho que estamos a fazer um bom trabalho. Li algures a Mariana falar que na última Assembleia eu estive presente, mas se calhar não cheguei a tempo, ou passou-me essa parte. Há necessidade de 600 pessoas à espera de habitação e acho que está prevista a compra de 61 habitações, 10%. É um trabalho que tem que ser feito, tem que ser desenvolvido, mas creio que em Guimarães estamos a fazer um bom trabalho nesse aspecto, a acolher os imigrantes e os migrantes. Sim. Eu coloco esta questão porque existe muito a tendência, relativamente à questão do André Ventura, de contestar os imigrantes e a forma como todo o procedimento é feito relativamente a esta matéria. Sim, o mal é generalizar as coisas. Falamos apenas daquilo que é a imigração ilegal, o descontrole. Eu recordo-me que há uns anos atrás, 2001, passámos por um drama para conseguir naturalizar ou dar a nacionalidade portuguesa à minha prima, que é filha de pai português, brasileiro, ou melhor, está no Brasil, emigrou com 12 anos, entretanto casou e teve lá uma filha. Na altura tinha o visto de 3 meses de turista e foi-nos dito no CEF que no mínimo meio ano. Perguntamos, mas como é que vamos resolver isto se só tenho visto de 3 meses? Ou se porta bem e fica ilegal e espera que chegue à altura que fica legal, ou então volta para o Brasil e quando tiver os papéis regressa. Hoje em dia é tudo feito no atropelo. Desde 2017, hoje em dia não precisamos de apresentar provas de rendimentos. É quase como tenho a intenção de vir para Portugal e venho, basicamente. Aliás,
por causa do acordo com as ex-colónias, Portugal foi repreendido por causa desta abertura de portas para a Europa, através do espaço Schengen. Portanto, tudo tem que ser moderado. Acho que tudo na vida, o vinho faz mal, mas se for bebido com regra até ajuda no sistema digestivo. Tudo tem que ser moderado, tudo tem que ter equilíbrio. De 2017 para cá, aliás, os números dizem, nós mais do que duplicamos o número de imigrantes, acho que quadriplicamos, e nem tudo está a ser feito com a devida regra e a devida atenção. Nós estamos a gravar este programa numa quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e hoje, ao final da tarde, foi apresentado o programa do Chega e, precisamente, o controlo da imigração. E, sobretudo, criado, o André Ventura propõe uma figura que é, não sei se o termo exato é este, mas é a habitação indevida, ou seja, alguém que habita em Portugal sem ter requisitos para tal. Ou seja, isso é uma questão que continua a preocupar o Chega. Sim. Porque tudo isso, todo esse descontrole, isto, na minha forma de ver, cria-nos constrangimentos na saúde, no Serviço Nacional de Saúde, na habitação, e se nós temos um carro que transporta 7 pessoas, nós não podemos levar 15, porque sabemos que vamos pôr alguma coisa, vamos fragilizar alguma coisa, algo que pode correr mal. E é o que está a correr em Portugal. Acho que muito deste descontrole está a sobrecarregar os nossos serviços públicos e está a criar desequilíbrio naquilo que é a sociedade. Olá, boa noite, Nuno. Os meus colegas de painel já fizeram os agradecimentos e eu subscrevo. E continuando neste tema, mas avançando para um outro que vai ao encontro daquilo que estamos aqui a falar hoje, é que esta questão da imigração vai muito mais longe do que aqueles imigrantes que nós conhecemos hoje, que estão cá e que vivem em condições indignas, até porque o país não consegue dar seguimento aos seus processos, porque em 2015 ou naquela altura do governo de Passos Coelho e do CDS, sabemos que foram cortadas as gorduras que afinal não existiam e que hoje fazem falta, e que são os funcionários destas instituições que tratam daquilo que poderá ser a nacionalização das pessoas e a forma como elas estão em Portugal, e que também haja fiscalização sobre a escravidão que nós sabemos que existe e sobre a falta de condições que elas têm na sua vida diária para sobreviver, porque o pouco que ganham aqui é muito na terra deles. E isto nós também já conhecemos dos nossos imigrantes, dos nossos avós e dos nossos antepassados, que também foram para os países europeus e também lá viveram mal, e toda a gente conhece as fotografias, pelo menos, dos bairros degradados em que os nossos imigrantes viviam e que muito fizeram para que muitos países da Europa se desenvolvessem, nomeadamente a França e a Alemanha. E por isso, aquilo que hoje estamos a viver, e que não é assim tão contrário ao que podemos pensar, é que o nosso país também não está propriamente em grandes condições, porque perdemos muita população, a população está envelhecida, a natalidade está a baixar, e por isso é normal que se abram as portas e se permitam que as pessoas venham e povoem o nosso território sem qualquer problema, mas desde que tenham estas condições que hoje falávamos. Podemos falar dos imigrantes que chegam hoje e que têm dificuldade em obter os seus papéis e que estejam regulares e que estejam cá em condições dignas, mas podemos falar de outros imigrantes que estão cá há muitos anos, que nasceram cá e que ainda hoje não têm papéis. E isto é conhecido, os números são conhecidos, já foi debatido muitas vezes na Assembleia da República, e por isso há aqui um enorme conjunto um conjunto diverso de problemas que não podem ser só assinalados. Este problema dos imigrantes não pode ser só assinalado com o que vivemos hoje e com as comunidades diversas que hoje habitam, sobretudo, as grandes áreas metropolitanas, que dão mais nas vistas, porque se formos por este país fora, eles estão em todo lado, não estão só nas grandes áreas metropolitanas e não estão só em Guimarães. E por isso há aqui que também perceber que as políticas têm que ser equilibradas, como disse o Nuno, e que esperemos que depois não seja só retórica e não esteja só escrito no papel, e que sejam realmente colocadas em prática. E quando nós falamos em controle de imigração ou controle de habitação, estamos a falar de quê? Vamos andar a prender as pessoas e a maltratá-las quando
quando elas já são maltratadas no seu dia-a-dia, ou vamos realmente contratar e investir nestas estruturas de que necessitamos para que façam a fiscalização devida e para que tratem dos papéis destas pessoas e da sua regularização no país e que estejam cá de forma digna. E depois, associado a isto, vamos ou não retirar o apoio para a igualdade de género, porque também ouvimos isto na televisão, não é? De que o Chega também quereria tirar o apoio para a igualdade de género, quando também dentro deste grande bolo que está no Orçamento do Estado, sabemos que não é só para os problemas de igualdade de género LGBTI, mas sim para a igualdade de género das mulheres que ainda hoje ganham pouco, e o Nuno vive numa cidade em que as mulheres são fustigadas com este problema, em que as mulheres ganham muito menos do que os homens, em que trabalham sobretudo na indústria com salários mínimos e durante muitos anos, durante 20, 30 anos com experiência e continuam sempre com salário mínimo, em que as mulheres são maltratadas e os números da violência doméstica sobem todos os dias. E se falarmos em violência doméstica e também dentro deste bolo está a violência doméstica contra os homens também. E por isso, o que é que nós podemos perceber daquilo que são as reais intenções do Chega relativamente a este equilíbrio que deve haver nas propostas e nas políticas? Bem, muita coisa, foi longo. Retive uma parte. Fiscalização. Eu creio que a fiscalização é importante para tudo. Falamos muitas vezes do RSI. Obviamente há pessoas que precisam dele. Obviamente temos que ajudar... o grande bolo é para mais solteiras. Está aprovado, é factual. Mas tem que haver um controle, porque também sabemos que há muita gente que não merece. E não há controle, não há fiscalização sobre os migrantes que são explorados, e vamos tendo a noção daquilo que vai acontecendo, principalmente na zona do Alentejo, nas grandes produções agrícolas. Tudo isso é falta de fiscalização. Se nós fiscalizarmos isso, darmos melhores condições às pessoas, as pessoas vão sendo legalizadas, digamos, vão trabalhando, vão contribuindo, porque se eles são explorados, a entidade patronal também não paga impostos, também não contribui. Portanto, são duas... É o dinheiro que foge da Segurança Social. Portanto, quando dizemos que os imigrantes contribuem para a Segurança Social com valores de X, estamos a esquecer uma grande parte, que são esses explorados que estão a trabalhar e que não têm... E que, de facto, não, apesar de estarem a trabalhar, não estão a contribuir para ajudar o país com o rendimento para a Segurança Social e tudo mais. Portanto, a parte da fiscalização é importante, foi o que eu retive mais daquilo que me disse. Em relação à questão da igualdade de género, acima de tudo, a coisa que mais choca é a parte menos moral da coisa. Eu tenho duas filhas pequenas e assusta-me um bocadinho a forma como é tratada hoje a sexualidade com as crianças, a parte das casas de banho mistas. Acho que é mais fácil hoje em dia trocar de sexo do que tirar a carta de condução, eventualmente. É preciso, é o que eu digo, é preciso sair desta loucura em que entramos e recuar, se calhar, 10, 15 anos e voltar àquilo que estávamos e tentar levar uma vida um bocadinho mais sã, ter um bocadinho mais respeito pelos nossos costumes, pelas nossas tradições, e não entrar numa espiral descontrolada completamente, que eu considero em relação à questão da igualdade de género ou da alteração de sexo e tudo mais. Mas dentro deste bolo não está só isso. Obviamente. E é como digo, isto é quase como quando falamos de imigrantes, nós não estamos contra todos os imigrantes. Obviamente estão a generalizar e generaliza-se praticamente tudo o que é relacionado com o Chega. Eu queria-lhes fazer aqui uma pergunta que sei que tem o seu quê de dificuldade, porque o Nuno ter que falar disso não é muito fácil, mas julgo que vai compreender. Eu tenho uma visão do Chega Nacional completamente diferente da visão que tenho do Chega de Guimarães. Em primeiro lugar, nota-se que na sua primeira intervenção uma das palavras que utilizou mais foi moderação, sem preciso de demonstrar que tem a sua convicção. Nós podemos ter aqui deste lado visões diferentes, mas eu não tenho direito a ter a sua convicção. Mas falo de uma forma QB, moderada, que é o contrário do que eu vejo no Chega Nacional, que eu tenho, a ideia que tenho do André Ventura, que é completamente diferente da sua, não é normal, mas não acha que o Chega Nacional tem muito a aprender com o Chega de Guimarães? Boa.
O Presidente André já disse que queria mudar a sede para cá, se calhar. Eu não deixo. Íamos conseguir fazer qualquer coisa. Não, Percebe a minha pergunta? Sim, com certeza. Eu creio que também há um bocado de exagero na forma como se coloca toda e qualquer atuação do Chega Nacional. Temos de ter em atenção, quando André Ventura entrou no Parlamento, em 2019, era um no meio de 230 e que não foi fácil de todo. A Mariana esteve lá e... Eram dois no meio de 230. Também se fez trabalho. Mas não havia linhas vermelhas, não havia a atitude que houve para com o André Ventura. E eu costumo dar este exemplo. Se queremos fazer uma onda e atiramos uma pedrinha para o charco, aquela pedrinha não tem impacto. Ou bem que batemos forte, ou bem que levantamos a voz, ou bem que nos fazemos notar, ou então não conseguimos fazer passar a mensagem, porque somos abafados. E acho que é isso que... Mas, por exemplo, quer o Nuno, quer o André Almeida, na Assembleia Municipal, temos que ser justos. Também é só um, e tem a vossa ajuda de toda a equipa que vocês têm, e não deixa de ir fazendo o seu trabalho se notar que há ali um registro que é reconhecido, sem prejuízo das pessoas concordarem ou discordarem. Está a fazer o seu trabalho. Porque é que o André Ventura tem que seguir aquelas ideias completamente... Pronto, eu não vou adjetivar, por respeito assim não vou adjetivar, mas se calhar, o que no fundo será que nos está a dizer que o André Ventura também teve que vir com algumas ideias para ser notícia e para que se notasse mais a presença dele? Lá está, eu não consigo chegar a essas ideias, porque há bocadinho falámos sobre isto, eu fui candidato à Junta de Freguesia da Zona em 2021. Uma bela freguesia. Bela freguesia. Decidi fazer campanha de forma diferente. Como disse, estou de forma diferente na política. Então, durante a noite, eu não quis ocupar ninguém. Durante a noite andei a distribuir flyers no sítio onde eu não conseguia contactar com as pessoas, que eram os prédios. E durante o dia fiz questão de andar pelo bairro Pimenta Machado, pelo Monte Largo, falar com as pessoas. E quando eu dizia que era do Chega, as pessoas, ai meu Deus. E eu tipo, mas o que é que se passa? Porque muitos extremistas. Mas porquê? Diga-me um exemplo. É a forma como fala. Mas alguma ideia, alguma mensagem? Não, é aquela forma dele falar. Se falasse de outra forma, se calhar... Porque a maior parte das pessoas concordam com aquilo que nós falamos. É preciso ter um bocadinho de moderação nas coisas, na forma como fazemos a política, mas da forma como está a ser guiado o país, ou bem que o mostramos de forma a que se abram olhos, ou então vamos continuar nisto que estamos há 8 anos, há 50 anos, o país não corre para melhor. Só que isso 30 segundos para passo, peço desculpa. Só algo que mais gravoso que ele disse nos últimos tempos, que me fez doer a espinha, foi quando ele, no Congresso em Viana, se comparou a Sá Carneiro. Juro que fiquei um bocado, para não dizer bastante, indisposto. O André Ventura comparar-se a Sá Carneiro foi muito doloroso. Mas, tirando isso, eu continuo a dizer que o Chega de Guimarães tem uma postura e uma forma de agir que não tem nada a ver com a postura do Chega Nacional, e a única que tenho apreço é pela atitude e a conduta do Chega de Guimarães. Se me permite, em relação ao Sá Carneiro, isso foi a forma que o André o Presidente André de mostrar o quanto valoriza Eu percebi onde ele quis chegar. E acima de tudo foi mostrar que a mesma crença que ele teve quando se fez a AD, e ele sente agora que pode mudar o país, não quando se fez o PSD, ele quer ser, no fundo, ele quer canibalizar o PSD e ocupar o espaço que já foi do PSD. É o sonho dele. Não seria por aí. Eu acho que ele realmente quer mudar o país. Ponto. Mas se nós pensarmos que o André Ventura foi candidato em 2017 do PSD, foi dirigente do PSD, apoiante do Passos Coelho, cita Sá Carneiro, e depois as votações da Assembleia da República, porque é o mais importante, é a forma como votamos, é a forma o que é que apresentamos enquanto proposta, porque isso é que depois vai mudar o país e vai mudar o rumo do país. São as opções políticas que interessam. E se nós pensarmos que o Chega continua a votar ao lado da direita, com política da direita, o que é que há de diferente entre o Chega, o PSD e o PS, por exemplo? O que é que há de diferente, visto que o Chega também votou muitas vezes ao lado do PS, isso é factual também, nas medidas do PS e naquilo que foram as propostas para o Orçamento de Estado. O que é que há de diferente? É só gritar mais alto? Gritar mais alto não nos vai levar a lado nenhum. A pedra no charco é o quê? É votar igual? É praticar as mesmas políticas e ter as mesmas opções políticas?
Nós votamos a favor dos portugueses e quando as medidas são boas temos que votar a favor, não vamos votar contra só porque sim. Isso fazem os outros partidos todos em relação ao Chega e depois algumas medidas do Chega até vão aparecendo propostas por outros partidos. Portanto, acho que foi agora no debate com o PAN que foi dito pela Inês Sousa Real que do Chega não houve nada aprovado, do PAN houve muita coisa aprovada. Claro que sim, faz um cerco ao Chega, para que depois nós até podíamos propor que do nosso salário fosse distribuído pelos deputados do PS. Não ia ser aprovado, porque era do Chega, e depois ia realmente dar visibilidade ao Chega, que também depois essas pessoas do PS iam votar em nós. Portanto, nós, em relação à pergunta inicial, porque o que o André Ventura fez parte do PSD, eu creio que o PSD do Rui Rio foi-se encostando ao centro e o André Ventura ficou onde estava. Eu acho que o PSD é que se afastou da linha que seguia. Mas quase todos os candidatos são do PSD ou do CDS, por isso as políticas são muito semelhantes. Não há grande diferença entre... Exatamente, não há grande diferença. Então, o que é que há de diferente? Mas há um bocadinho juntou no molho o PS, acho que isso já estamos a falar do outro lado. No PS, porque eu também não sei se anda atento àquilo que eu digo, é que a política do PS também não anda muito longe da política do PSD, por isso é que eu juntei o PS. E juntei a ideia de vocês... E juntei a ideia de que vocês votaram muito ao lado do PS. Foi só por causa disso também, não é? Não há grande diferença nas opções políticas que são feitas. Quando se aprova um simplex ambiental é muito semelhante àquilo que é. E eu falando do ambiente... Era socialista. E eu falando do ambiente posso dizer que as medidas... O Chega, por exemplo, não teve grandes medidas ambientais, não participou sequer da lei de bases do ambiente, por exemplo. E por isso há aqui questões importantes que depois passaram ao lado e que não foram efetivadas. Há das alterações climáticas que repetidamente dizem que não acreditam, mas pelos vistos no último debate com o PAN, o André Ventura disse que sim, que afinal, reconhecendo que elas existem. Então temos que nos entender para que o eleitor saiba aquilo que defende realmente este partido. Primeiro, de responder ali, só aquela parte há um bocadinho. Eu tenho ideia que foi o Coutinho Figueiredo que disse que devia estar ali a meio no Parlamento entre o PS e o PSD, portanto, se nós é que somos socialistas, eles é que se queriam encostar a eles. Respondendo à Mariana, como tudo na vida, e vou voltar a falar do equilíbrio, do meio termo, existem alterações climáticas, mas essas alterações climáticas nada nos prova, porque quando falamos de o dia mais quente do ano, nós fazemos medição que é um século. O dia mais quente de sempre, fazemos medição que é um século. Há alterações, eu não acredito que seja... a maior parte das alterações nada tem a ver com o ato humano pelos humanos. O fenómeno El Niño, por exemplo, faz essas alterações. Podemos e devemos ter alguns cuidados. Acho que entramos numa loucura também, em relação às alterações climáticas. Andamos com a parte de acabar com a produção de eletricidade pelo carvão. Nós temos que terem atenção em relação à parte dos carros elétricos, por exemplo. Se nós passássemos o parque automóvel para 50% de carros elétricos, nós não tínhamos capacidade de alimentar os carros todos. O ano passado, por causa da parte do gás russo, em Inglaterra falava-se em apagões controlados durante a noite. Em França equacionou-se a limitação de carregamento de carros elétricos. Nós temos que Por isso é que nós defendemos o transporte público coletivo e não o carro individual. Sim, mas ela é necessária. Sim, é necessário, mas não é. Exatamente. Na cidade como a nossa, que não tem transporte público. Por isso. Muito bem, nós estamos já relativamente perto do final, portanto eu ia sugerir que... Ia colocar questões sobre Guimarães, porque é isso que nos interessa. O Vitor tem crédito. Popular no local. Não é questão do crédito, é porque temos de falar sobre Guimarães e não propriamente de outros destinos. A minha pergunta, eu vou já colocar duas, para somar ao seu arsenal de questões e respostas que possa dar. A sua opinião sobre o quadrilátero, a posição de Guimarães, Braga, Famalicão e Barcelos, e depois qual o tema ou temas que acha que Guimarães deve levar ao Parlamento?
Eu notei, coloquei uma questão. Não se calhar ao Parlamento, mas perceber como é que desde 2020 o Presidente Domingos Bragança diz que está na lista de prioridades a recuperação da Igreja de Santa Maria da Costa e continua sem ser feito. E ainda há pouco tempo soubemos que acho que foi em Viana. Ministros. Não, eu queria dizer Conselho de Ministros. Falhar o termo. Em Conselho de Ministros foi decidida a atribuição de 32 a 34 milhões de euros para a reconstrução de uma fortaleza em Angola para comemorar a luta contra o colonialismo. Eu acho que acima de tudo nós vemos, e isto se calhar é uma das coisas que o meu partido mais luta. Primeiro nós, depois os nossos e depois os outros. E nós continuamos aqui em Portugal a pensar muito nos outros e pouco em nós. Era uma das coisas que eu gostava de ver questionada, não no Parlamento, mas porque aqui em Guimarães continuamos a ter uma igreja... Esse seria um assunto prioritário, Nuno? Não será. Obviamente não. A questão do Alfa, os comboios, a importância dos comboios da ferrovia, eventualmente a inclusão ou não de Guimarães na passagem do famoso TGV, que já foram uns quantos milhões em estudos, mas sim, acima de tudo isso, se calhar valorizar um bocadinho mais, ou dar um bocadinho mais de importância a Guimarães, aquele descentralizar que se falava há pouco, mas sim, por aí. Uma das propostas do Chega centra-se em desenvolver um programa educativo centrado na história de Portugal. Sendo Guimarães o berço da nacionalidade, que contributo é que poderia acrescentar? Acho que subscrevo. De facto, acho que esquecemos um bocadinho da nossa história. Cada vez tratamos pior a nossa história. Nós temos 900 anos de história. Tivemos um tratado em que praticamente dividíamos o mundo entre portugueses e espanhóis, ou dividíamos na busca dos novos mundos, e esquecemos um bocadinho daquilo que fomos. Hoje em dia somos um povo que sai de casa para buzinar se o clube perdeu, mas estamos em casa quando nos aumentam os impostos e nos metem numa situação limite que muitas vezes não temos dinheiro para alimentar os filhos. Mas um exemplo do que poderia ser feito? Poderia ser feito, basicamente, voltar a valorizar aquilo que foram as nossas conquistas, a nossa luta e mostrar o quão importante foi Portugal no mundo e hoje em dia perdemos essa importância. Nuno, uma última pergunta, também ela é difícil, só faço perguntas difíceis, mas não está-se a safar bem. Concorda, ou como direi, como olha para esta ida de deputados, inclusive do PSD, que o único objetivo evidente é manter-se e continuarem como deputados, se transferirem para o Chega? Inclusivamente, quando o Chega tem os seus quadros, vê estes senhores, que vou chamar senhores para não dizer outra coisa, transferirem-se para o Chega apenas e só para continuarem como deputados. Você concorda com isto? Eu não concordo, nem discordo, antes pelo contrário. É que tem sido um mal-ó deles, não é? Olha, que belo nome. Vamos falar do mal-ó. É engraçado que o deputado mal-ó, enquanto foi deputado do PSD, nunca se soube destes 75 mil euros e não sei das quantas. Foi para o Chega e soube-se tudo. O Chega tem esse condão de desenterrar estas coisas que não se fala, não se pode falar. Sim, no entanto... Não esqueças a pergunta. Sim, com certeza. Não, mas vamos... Aqui eu estou à vontade. No entanto, deu-se o exemplo e alguém que não estava a cumprir, ou não teve um comportamento muito ético, foi retirado das nossas listas. Tiveram bem, é assim. Sim. Costumamos dar o exemplo. Em 2020, nós tínhamos um porta-voz que era o Sousa Lara, conhecido político também, que tinha, por direito, porque se deu esse direito aos políticos, direito a uma subvenção vitalícia, algo que nós lutámos contra, e porque não abdicou dela, apesar de não estar a receber dela porque estava ativo, ainda tinha vida ativa profissional, por não abdicar dela, foi convidado a sair, porque de facto tem que bater a cara com a careta. Sim. Não podemos dizer que lutamos contra a corrupção e depois temos não sei quantos mil no móvel do IKEA. Voltando ao que me perguntou. Acho que é um processo normal. São pessoas com valor, com experiência, que dentro daquilo que são as linhas do partido, a orientação do partido, o Presidente veio do PSD,
A não ser que por vezes as estruturas locais estão ali a trabalhar, depois vêm estes paraquedistas, como acontece, inclusive o PSD até indica e o PS Se calhar eu não sou a indica. pessoa certa para responder a isso, porque é que me diga, eu estou na política de uma forma diferente, completamente desprendido de lugares. Se calhar quem está à procura desses lugares, se calhar pode se sentir ultrapassado, incomodado com essas A aparições. injustiça da questão, no fundo. A minha justiça é eu conseguir efetivamente fazer alguma coisa em Guimarães. Não há essa ambição, Sim. não é isso que vos move. Sim, mas E eu e os meus, pelo Mas menos. as estruturas sim. partidárias têm uma lógica de funcionamento, tem que haver um mínimo também de respeito de quem está. Isso é uma política com 50 anos, a não ser mais recente. Maria da Silva, uma última Sim, questão. uma última questão rápida. No início da nossa conversa dizias que eras contra repartir o partido em regiões. Penso que foi isto, certo? Não, regionalismo. A parte que o partido Contra é o regionalismo, Sim, sim, exatamente. sim. Mas regionalização. quem é eleito deputado está a respeitar a Constituição da República, que lá refere que deve ser feita a regionalização no país. Lá também refere que a educação e o Serviço Nacional de Saúde deve ser público. Qual a posição? Sim, também diz que não devemos roubar, não mexer na coisa pública. Exatamente, também diz. Também diz. É verdade. Mas quando vamos para deputados, queremos fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Ou alterá-la. Naquilo que está errado, porque ela foi Se tivermos escrita a oportunidade há muitos para tal. anos e então, entretanto, o mundo deu muitas voltas. É importante, mas voltamos Ela àquilo. já teve voltamos várias àquilo. alterações. Pequenas alterações. Mas já teve várias. Tem que ser feitas alterações de fundo. Temos que, por exemplo, ajustar o nosso Código Penal àquilo que são a maior parte dos países da Europa. Hoje falamos, acho que foi de encerramento do Presidente Mas da eu Aventura. perguntei da Escola Pública e do Serviço Nacional de Saúde Mas vamos falar sobre público. isso. Sim, com certeza. Então vamos votar contra PPPs, o regresso das PPPs e vão votar contra o apoio aos serviços privados. Eu acho que aqui temos um excelente exemplo de uma PPP. O Hospital de Braga, de 2009 a 2019, teve uma governação elogiada por todos, o Grupo Melo. Por alguma coisa foi revertida. Ideologicamente. Errado. E porque estava errada também. Mas o problema é que... havia dificuldades. Era reconhecido a redução do tempo de espera, era prestado um serviço público, na mesma, portanto, tinha uma gestão privada apenas, deu lucro, segundo o que li, o pessoal médico era estável, o corpo médico era estável. Se tivesse dado lucro, não tinha sido revertido. Eu acho que foi uma questão ideológica, ponto. De qualquer das formas, posso dizer que... Isso foi uma exigência da geringonça. Sim, mas essa parte não convém falar. Mas dizer-lhe que um ano depois de ter passado à esfera pública, a Ordem dos Enfermeiros estava a denunciar que estavam a ser demitidos enfermeiros quando estávamos a entrar no segundo pico, ou na segunda fase do Covid. Portanto, aquilo que foi estável durante 10 anos e que foi reconhecido, aliás, não é à toa que é o Hospital de Louros, que também era uma PPP, e que o próprio autarca de lá pede que regresse a PPP porque está como está. O próprio autarca, que é do PS, porque o autarca anterior não propunha isso, nem agora sequer. Os utentes não querem isso. Por isso, a questão é que não é... A questão é, então, voltamos à privatização. As pessoas depois, cada um, quem tem dinheiro, tem direito à saúde. O Chega quer manter o SNS, mas em vez de ser o Serviço Nacional de Saúde, é um Sistema Nacional de Saúde integrado. E juntar tudo o que é público, privado e social para que as pessoas não tenham que esperar para que a carta chegue depois de ter morrido. Aquilo faz sentido. Na Covid foi o Serviço Nacional de Saúde que nos salvou. Silva, já ultrapassamos o tempo, deixa o nosso convidado concluir, porque ainda há aqui uma pergunta rápida. Com certeza. Foi um conjunto de... E eu acho que era importante que, dentro de um tempo máximo, se a pessoa não tivesse a assistência necessária para a maleita que tivesse, deveria ser possível que a pessoa recorresse a uma alternativa, fosse ela privada ou social, para que a saúde não espera. Vítor Oliveira. Uma pergunta muito rápida. Por ser presidente do Chega Guimarães, já teve alguma situação menos confortável? Não. Por acaso esta semana falamos sobre isso. Tenho colegas que foram já ameaçados de morte.
se calhar é para o meu lindo sorriso, nunca tive essa Mas situação. o próprio Mas, de qualquer Nuno forma, Vaz Monteiro, se bem me recordo, num artigo de opinião publicado no Reflexo, referia-se a um incidente que teve num restaurante. Sim, sim. Mas isso é uma situação pronto, que acho que é a mentalidade do povo português ainda. Não conseguimos aceitar o adversário futebolístico, não conseguimos aceitar o adversário político e nós, no Partido Chega, ainda temos muitos rótulos colados, muitos chavões. Mas sim, tive uma situação na nossa última ação política em que depois de nos servirem no restaurante, num sítio onde habitualmente ia, depois de lá ter estado no dia anterior e naquele dia ter levado 5 colegas lá a almoçar, foi-me recusado, ou melhor, depois de ter sido aceito por funcionários, colocarmos lá a nossa coluna JBL, passa a publicidade, a carregar, passado 10 minutos o dono veio-nos entregar a coluna que não queria lá nada de Chega. Eu fiquei aéreo, foi um soco no estômago, mas... Nuno Vaz Monteiro, mesmo para concluir, o moderador tem a prerrogativa de fazer uma última pergunta e esta é muito simples. Já que várias vezes referimos um discurso que faz um grande recurso ao equilíbrio, a procurar alguma estabilidade, afastando-se um pouco do discurso mais agressivo que habitualmente identificamos no Chega. Ora, assim sendo, Nuno, imagine que eu era um eleitor normal que você encontrava ali fora na rua, o que é que me era capaz de dizer para que eu ficasse convencido a votar no Chega nas próximas eleições? O que é que me diria? Com certeza, no meu discurso equilibrado e moderado, diria que passámos 50 anos de democracia, de tentar receita A, receita B, receita A com ingredientes de esquerda, receita B com ingredientes de direita, e o país está como está. Se calhar tentar dar benefício da dúvida, até prova em contrário toda a gente é inocente, e dar-nos a oportunidade de tentar mudar um bocadinho o país. Daqui a 4 anos fazemos as coisas de outra forma. Se nós estivermos a portar-nos bem, o poder do voto pode mudar isso. E não é preciso chegar a 4 anos. Uma maioria absoluta caiu com 2, portanto... Nuno Vaz Monteiro, 41 anos, vimaranense, é candidato pelo Chega nas listas do Círculo Eleitoral de Braga. Na 7ª posição, foi o convidado do Guimarães em Debate desta semana, a quem desde já agradecemos. Guimarães em Debate regressa na próxima sexta-feira, ainda sobre este tema das próximas eleições legislativas. Será nosso convidado Ricardo Araújo, número 2 da lista da Aliança Democrática em Guimarães, na lista da Aliança Democrática pelo Círculo Eleitoral de Braga.